Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos com muita força de vontade de contar no seu rádio histórias de pessoas que nos impulsionam, que nos encorajam, que compartilham conosco suas histórias de vida. Aqui no Sala de Imprensa, aliás, deixa eu me apresentar. Sou Mariângela Marinho e a partir de agora apresento para você aqui pelas ondas da Rádio Roraima AM 590 e pelo canal do YouTube da Rádio Roraima, o Sala de Imprensa. Com essa roupagem, rádio com canal de YouTube, eu prefiro dizer que é um podcast que invadiu a rádio. Mas para você que está do outro lado do rádio, pode dizer que é um programa de rádio, um programa de entrevista, que também surfa ali nas ondas de um podcast. Que na verdade, nem podcast, é videocast. Mas acabou que o negócio se popularizou e todo mundo chama carinhosamente de podcast. Mas para quem não sabe, tem esse diferencial. Se é vídeo, videocast, e se for só o MP3, podcast. Bom, eu trago essas informações, esses pequenos bizus aqui, porque as pessoas têm curiosidade de saber. No rádio eu faço a locução, sou locutora. Mas já no podcast eu sou host. Olha que interessante. Já é host, que chique, né? Bom, nos botões ali para mim tem o Batalha, nosso colaborador de todas as edições, sob direção de Marcelo Ganeve, com a regência de Damião Marques. Somos a Rádio Roraima e trazemos para você a partir de agora, vamos trazer 4 entrevistados e hoje o programa tá muito legal. Reserve aí. Primeiro bloco, eu vou conversar com uma mulher que ela é pluri. Ela é devota, mãe, vó. Se ela é vó, ela é sogra de alguém. Se ela é vó, se ela é sogra, ela é esposa ou foi esposa de alguém, ela vai contar aqui. É loira, não mostrou ela ainda não, né, Batalha? É loira. Todo mundo conhece ela como servidora pública. Presidiu por muito tempo uma pasta muito importante do governo do estado. Mas hoje ela vem diferente, vem livre, vem leve, vem solta. E aí você vai optar do que você quer conhecer a partir de agora sobre ela. É advogada, servidora pública, bacharel em direito, historiadora, jornalista. Tudo isso e mais um pouco que eu não sei se caberá numa entrevista de 30 minutos. No segundo bloco estarei recebendo aqui o vereador Tiago Reis, que também é recordista na apresentação protocolação, meu Deus, tá certo, né? Na protocolação de projetos de lei na Câmara dos Vereadores. Bateu recorde, saiu em todas as redes sociais e hoje ele vai dizer aqui se foi fake ou se não foi fake. Se apresentou mesmo tudo isso? E não basta apresentar, vereador. Tem que aprovar, tem que passar e tem que sancionar. Hoje ele vai aqui destrinchar direitinho conosco e vai conversar a respeito também dos seus bastidores de vida. Perdeu recentemente a mãe, no nascimento do filho enfrentou aí grandes problemas de saúde do pequeno, mas que agora está tudo bem, graças a Deus. É vereador, fisioterapeuta, professor e também em meia hora de assunto, não sei se rende todas essas pautas. Terceiro bloco, estarei recebendo aqui o deputado federal Stélio Denner. Recentemente a gente viu aí que foi batido o martelo e o governo federal vai devolver algo em torno de 150, acho que é milhões de reais, por conta da questão das despesas migratórias. Ele apareceu numa das fotos na intermediação desse processo. Além disso, vai também trazer o F5 de muitas outras coisas referentes à vida pública. Gostou? Então não mude de canal, não saia daí. Fique conosco, já deixa o seu joinha, porque o programa tá assim, ó, recheado de informações para você. Sala de Imprensa. Muito bem, agora mostre, por favor, a nossa loira de hoje que está belíssima. Toda de camisa verde, lindíssima, um sorriso que contagia todo mundo. Quem participa das inaugurações das obras de governo sempre encontra com ela por ali, sorrindo, sempre alegre. Mas uma curiosidade que ela nos trouxe hoje, eu já quero dar boas-vindas a ela, Maria Dantas, em relação a esse currículo tão recheado de informações. Seja bem-vinda. Olá, cumprimentar aqui a todos os ouvintes, né? E quem está nos assistindo, um prazer imenso. Eu sou Maria Dantas Nóbrega, como foi falado aqui, registrado pela minha amiga.
E sabendo, né, da minha trajetória, sou sim bacharel em Direito. Eu também terminei História o ano passado e também cheguei aqui com meu diploma em 1993 como jornalista, né, pela Universidade Estadual da Paraíba. Chegamos aqui em 20 colegas para morar, né, e esse estado nos abraçou assim que a gente só tem que agradecer ao estado de Roraima. Muito bem, que legal. Bom, eu quero começar. Ela trouxe aqui várias lembranças, objetos que ela tem um carinho, uma estima muito grande. Para você que está no rádio, não vai ter como ver. Por isso que eu te convido aí para o canal do YouTube Rádio Roraima Oficial para você acompanhar. Tem uma foto belíssima dela aqui num quadro. Tem aqui o busto dela, numa peça também muito bonita. Algumas peças que a gente tem certeza que ela é devota, vai falar um pouquinho a respeito de devoção para nós. O comprovante ali que ela é do direito, bacharel. Também, né? É do direito, bacharel em direito. Mas, Maria, eu queria começar lá de trás, né? Aí nessa década de 90. Isso. Você falou que foi um grupo de 20. Como é que foi essa situação de chegar aqui no estado de Roraima com esse grupo? O estado de Roraima estava começando, dando início à Universidade Federal de Roraima, o curso de Comunicação Social, habilitação em jornalismo. Então, 2 colegas nossos vieram embora para cá e começou a fazer o convite para a gente estava terminando uma pós-graduação e logo após nós viemos, né? E ficamos 20 pessoas aqui no São Francisco, dando aula e também atuando na assessoria de imprensa, né? Na TV, antigamente a TV Macuxi. E assim foram vários momentos. Você exerceu jornalismo? Jornalismo, isso. Eu passei, fui produtora há 15 anos do programa A Voz do Produtor Rural, o programa do Senar, da Federação da Agricultura, onde a gente apresentava todos os domingos, de 6 às 7 da manhã. O nosso locutor oficial era o Isaac Nogueira e eu era a produtora oficial do programa. Daqui a pouco ele está por aí, né, o Isaac? Daqui a pouco que ele bom chega. rever o Isaac Nogueira. Então, eu era a voz do produtor rural. Então, a gente sempre trabalhou levando ao campo informação para combater a praga, que é a falta de informação no campo. Você narrava offs, essas coisas? Offs, entrevistas sobre negociação de dívidas, sobre todas as dicas de como, se a galinha está doente, quais as dicas que a gente pode tratar com um veterinário para dar aquelas dicas de se a galinha está doente, se o porco está com a ferida. E então, a gente trabalhava com informações e orientações técnicas, desde ovinocultura até bovinocultura, de corte, de leite, como tirar o leite. Hein? Isso, todas as dicas para o campo. Quando eu cheguei aqui, tinha uma falta de informação demais no campo. Então, eu conheço hoje o estado todo, através do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que me deu essa primeira oportunidade, onde eu passei 15 anos no Senar. Na época, quem era? Que era superintendente, né? No Senar. Depois eu fui assessora de imprensa, depois eu cheguei à superintendência. Passei 4 anos como superintendente do Senar. Caramba, que Isso, virada, levamos né? a alfabetização para jovens e adultos lá na zona rural de Boa Vista. Foi o primeiro programa que ganhamos o prêmio. Foi a alfabetização para jovens e adultos dentro das comunidades rurais. Inclusive, não tinha lâmpada, não tinha luz. A gente começou a comprar candeeiro e levar as aulas, era com candeeiro, para poder os produtores rurais ter acesso a alfabetização de jovens e adultos da zona rural. Agora, Maria, que virada, né? Porque você veio para uma coisa e acabou engrenando em outra. Aí comecei a dar aula na Universidade Federal, aí fiz o concurso do Estado, aí passei. Então, eu sempre me virei assim nos 30, né? Era trabalhando e chegando mais jornalista, a gente encaixando e o Estado precisando da gente, e a gente se doando. Então, minha juventude toda foi aqui. Há 30 anos eu moro aqui, constituí minha família, amo esse Estado. E assim, se eu passo 15 dias longe, que eu teria férias, o mais tempo foi 15 dias, eu não consigo mais querendo voltar. Porque aqui meu esposo é filho de Roraima, meus filhos nasceram aqui, meus netos nasceram aqui. É um estado que a gente só tem que agradecer a Deus, né? E ao povo de Roraima por esse estado tão acolhedor. Então, eu posso dizer que você é uma roraimada raiz. Sou roraimada, sabe? O pessoal sempre me chama de Tuxaua Loira, né? Nas comunidades indígenas, rurais, porque na época do Senar. Porque eu amo esse estado. Eu sou roraimada, assim, de coração, sem dúvida. Para o
pessoal de casa poder entender o que nós estamos falando, desse choque de cultura, você podia contar para as pessoas alguns pratos típicos de lá? Olha, quem é da Paraíba, toma no café isso, almoço é isso, é na janta. Isso. Aqui em Boa Vista, como Roraimada, é a paçoca, né? Tem uma diferença pouco. Como a gente tem uma introdução muito grande aqui de nordestino, então o impacto não foi muito, não. Né? Cuscuz, eu consigo comprar massa de cuscuz aqui, mas eu passei assim uns 60 dias sem entender, né? Eu vinha assim de uma cultura recém-formada, o diploma na mão e a mala para morar, então assim foi um desafio muito grande. Foi uma coragem que Deus me deu muito grande de vir para cá e batalhar e conseguir meu espaço. Foi uma trajetória de muita luta. Nada foi fácil, mas também a gente não pode desistir. Então, estou aqui hoje falando com muito orgulho de toda a minha trajetória. Uma filha de militar, meus pais militar, né? Meu pai sempre foi muito rígido na criação, e 7 filhos. Tem até aquela novela, Éramos 7. Então, assim, parece muito com a nossa história de vida. Meu pai militar e minha mãe sempre dona de casa. Depois ela foi uma pequena empreendedora que a gente não sabia na época o que era empreender, né? Que ela já era uma empreendedora. Hoje já entende, né? Hoje a gente já entendemos. E meu pai, eu fazia faculdade em frente ao quartel da polícia, onde meu pai era militar e a gente ia a pé. Ele nunca deixava eu ir, né, de ônibus. Ele dizia, vá a pé comigo. Ele ia malhando, eu chegava na faculdade toda suada e ele entrava no quartel e depois ele me buscava e a gente voltava a pé da faculdade. Então, eu tive uma criação muito rígida, agradeço aos meus pais por isso, né? Meus pais me deu toda uma filosofia de respeito, de moral e cívica, então sou bastante conservadora nessa parte, devido à minha criação, 7 irmãos, criada assim, muito rígida, com muita rigidez. Muito bem. Mas olha, a gente vê hoje os frutos disso. Uma mulher que é devota. Fala um pouquinho a respeito da sua devoção. Bem, eu sou Maria, né? Então toda Maria tem uma Maria? história. Maria Perpétua, Maria do Socorro, só Maria? Simplesmente Maria. Minha mãe estava... No Nordeste a gente tem aquela procissão, né? E na hora que eu estava nascendo, minha mãe disse, não existia ultrassom, e minha mãe falou, se for mulher, vai ser Maria, se for homem, vai ser José. E nasci eu, Maria. Então, Maria Dantas Nóbrega. Por isso que eu nasci mesmo na hora da procissão de Nossa Senhora de Fátima. Era para ser Maria de Fátima, né? Olha aí. Mas aí meu pai registrou, minha mãe disse Maria de Fátima, mas meu pai só me registrou como Maria. Eu amo o meu nome, é um nome de luz, é de força. E assim, eu sou muito católica, mas não deixo assim, ter um pouco de... Se eu chegar aqui e estiver cantando uma música, eu sou ecumênica, que... Aquele louvor, eu gosto, eu entro, eu canto, aí o pessoal diz, você é crente? Eu sou crente porque eu creio em Deus, né? Mas eu sou ecumênica. As pessoas confundem muito isso, Muito né? isso, porque se eu gostar do louvor e for da igreja de crente, eu canto. Eu fico louvando. Se eu sentir meu Divino Espírito Santo, se eu sentir meu Deus, eu estou do mesmo jeito, independente da religião. Na verdade, os ecumênicos cantam, tem uns grupos de louvores. As músicas que a gente canta. Tem um que diz assim, Senhor, hoje eu me rendo. Pois é, então assim, são esses louvores assim que a gente, nesse momento a gente é ecumênico, quando a gente estiver sentindo Deus, Deus está em tudo, está presente, até na nossa respiração ele está presente. Ele que é o principal, muito bem. Verdade. Bom, dos objetos que ela trouxe para poder exemplificar essa devoção, na verdade ela trouxe até mais da parte de devoção do que os demais, sagrada, né? A família, que é a família é a base de tudo, né? Nos representa, né? Daqui, está mais perto, deixa eu mostrar aqui para a câmera, pro pessoal, é nessa aí, daqui, ó, né? A família, aí Jesus, Maria, né? Que não é a Nóbrega, Maria. Maria e José e Jesus, aí a gente se apega muito a meu Jesus. Você mantém a tradição do Natal? Sim, sim. Faz do meu presépio, temos sim, de tradição, família. Legal, nossa família toda assim, não tira, não desarma até chegar dia de Reis, então eu tenho isso comigo. Eu tenho toda essa filosofia e costume da minha família, uma tradição da minha família. Porque isso não é só em relação aos católicos e aos cristãos. Qualquer religião que você se autodeclare tem também esse diferencial, né, de quem realmente segue ali todas as doutrinas, os ritos, e quem só se declara para o IBGE. Não, eu sou católico, sou evangélico, né? Mas, na verdade, quando a gente vai realmente entender, tem muitos católicos que não sabem, não fazem a Eucaristia, né? E uma série de coisas, mas são católicos. Eu tenho uma dúvida, esse aqui é o rosário, né? Que chama? Isso Qual aqui é a diferença do rosário pro terço? É o terço, o terço, a gente faz o Pai Nosso e as 5 Ave Marias, né? Então, toda vez que você for orar e for alguma missa, o 7º dia,
ou então alguém for com um velório, você vê que naquela hora a gente está rezando o terço, né? Que é aquele que é na mãozinha. Da mãozinha, que é esse aqui, ó, Pai Nosso, aí vem Cinco Ave Maria. E assim, é um instrumento assim do católico, né? A gente diz assim, de proteção, onde tem a cruz, né? O anticristo não aparece. Então, assim, a gente tem que se proteger, porque a gente sabe que a maldade alheia, a maldade existe, né? Existe. Então a gente tem, e a gente tem que estar preparado com o coração de luz para poder tudo que você vier a seu favor vir com luz. Com luz. Bom, ali ao lado nós temos também mais um busto. Quem é que está aí do lado que eu não estou conseguindo ver? A Nossa Senhora aqui é Aparecida, ó. Nossa Senhora de Aparecida, muito bem. Gente, olha, eu estou conversando com Maria Dantas Nóbrega. Quantos netos, Maria? Tenho 4 netos, né? Todos meninos? Não, são dois meninos. Bora que tem um ciúmento de não, são 3 meninas e um menino. Vixe, né? A mais velha está com 21 anos. Já? A Maria Clara está fazendo Que enfermagem. é da Márcia. Deus. Então, assim, hoje o momento, né, somos dos nossos netos, a gente tem esse tempo para a família. A família é a base de tudo. E a gente é o nosso sustento. Quando a gente chega em casa cansada e está um aconchego, está um colo, né? Que é um colo do filho, do neto. Assim, para mim, minha vida, eu me sinto hoje, eu sou uma pessoa realizada em todos os campos de minha vida. Agora, como conciliar, né? Porque são profissões que você optou que são muito difíceis e que precisam, pelo menos no período de faculdade, se debruçar. Não que as demais não sejam, mas direito é muito complexa, né? Porque são muitos estudos, muitas leis e etc. Por que o direito? O direito porque eu sempre assumi cargo público, né? E diante dos cargos públicos requer que você tenha um conhecimento básico da administração pública, né? Dos princípios básicos da administração pública, para você não errar nos seus atos. Então, todo gestor público tem que ter, no mínimo, ser bacharel em direito para poder você minimizar. Às vezes você nem usa de má fé, o gestor não usa de má fé, mas ele pecou, errou sem saber. Então, você fazendo o direito, você tem aquela base, né, que você evita você cometer um erro administrativo. As contas reprovadas. Isso. Né, que às vezes acaba pesando para o colo do gestor. Justamente, não por má fé, mas por falta de conhecimento. Muito bem. Então é importante. Muito bem. Nesse período agora das profissões, né? A gente sabe que tem aí um projeto, que a gente não vai tocar nesse assunto agora. Certo. Mas nesse interim, nesse meio tempo, né? Você vai focar mais em quê? No jornalismo, no direito, história, na família? Não, na população. Hoje a gente está trabalhando, né? Porque a gente tem esse trabalho muito com a comunidade, é tanto que eu chego assim em casa, né? Eu nunca mais eu chego em casa só para dormir. Então, onde à frente da presidência onde eu estava, da Codesaima, ela requer hoje muita atenção, entendeu? Para os projetos. Então, assim, eu esqueci um pouco de casa, eu só chegava para dormir, no outro dia tinha que estar no outro dia logo cedo. Então, a gente está organizando todo esse trabalho, deixei um relatório todo organizado, né? E a gente vai continuar criando projetos, fortalecendo os laços, vendo o que é que a gente pode melhorar, buscando, né, alternativas para os anseios da população, que eu conheço de perto, cada bairro, cada pessoa, o que está precisando. Então, estou construindo e elaborando projetos para, juntos, né, mais tarde, a gente colocar em prática e realizar. Porque, na verdade, as pessoas elas precisam entender que, assim, né, você saiu ali da titularidade da pasta, mas existem projetos que você precisa dar o suporte, tirar dúvidas, esclarecer. Isso. Até porque a Codesaima, ela precisa dar continuidade ao trabalho excelente que você fez. Foi trocado ali a regência no momento em que a questão da titulação continua, o censo continua, nada parou. Então, realmente precisa dar esse suporte para quem está assumindo ali a pasta. Agora, eu queria te parabenizar como mulher, porque nós temos feitos que as pessoas elas não falam. Geralmente as pessoas costumam falar no que é ruim. Isso é natural do ser humano. O que é bom, a gente às vezes, né, nem dá muito valor, né? Muito valor. A grama bonita é a do vizinho, né? Mas teve um dia que eu estava escutando um jornal de nível nacional, lá de fora,
E falou-se sobre o projeto do governo federal, que é cópia do nosso. E eu lembro da época em que vocês aqui na Rádio Roraima disseram que o governo federal havia se interessado pelo projeto, que é o do Mora Melhor. Reformas. Né, das isso, reformas. Está em todo o Brasil aí, bombando. Isso, eu lembrei disso, Maria, e eu fiquei tão feliz. Eu feliz, disse, muito vida. feliz. E foi premiado, né? Foi premiado e vai ser premiado agora. Recebi a notícia ontem, né? A gente vai ser premiado agora pelo governo de Pernambuco. Então, o governo do estado deverá fazer falar sobre o assunto em breve, Sim, né? Tem que falar. Sobre isso. Tem que então, falar. Como foi que surgiu esse projeto? Eu quero só falar nele específico. A gente veio aqui. Tá. Eu preciso abrir o projeto aspas, foi criado. Porque a gente tem que dar mérito, né? O projeto foi criado por uma demanda, né? Então, o que é a Codesign? A Codesign é uma companhia de desenvolvimento, né, do estado inteiro, não é só de Boa Vista. Ele agrega o estado. Então, o ex-governador da época pediu para fazer um projeto voltado a benefício de moradia. A gente não tem terreno para dar, a gente não tem recurso, não vem suficiente de Brasília. Na verdade, esse foi o maior entrave de todos os tempos. De todos os tempos, né? Há 14 anos que não se constrói uma unidade habitacional, o déficit habitacional lá em cima. E como fazer para minimizar esse impacto, né? Então, todo mundo tem uma casa para morar, quem tem uma casa simplesinha, mas falta uma pequena reforma ali da sua parte hidráulica, elétrica, na sua pia, no seu banheiro. Aí o governador chegou e disse, não, a gente tem dinheiro, a gente tem um recurso, é pouco, mas vai dar para a gente atender, e vamos atender a população carente, que tenha, dentro dos critérios, mulheres chefes de famílias, pessoas com deficiências e pessoas, né, idosas, que a gente bota o corrimão ali para ir ao banheiro, para deitar, para sentar. Então, é um programa fantástico que trouxe essa cidadania e é um direito... inclusão também, inclusão, né? E é um direito constitucional. No seu artigo 5º da Constituição, é bem claro. É direito do Estado e dever, né, proporcionar melhorias e moradia para a população. Então, a gente está cumprindo mais ou menos isso aí, o que é de garantia de direito da população. Aí começamos a fazer o trabalho, fomos premiados. Aí o Paraná solicitou toda a documentação, fomos premiados no Paraná e agora está indo, agora em maio, vai ser o Aqui Tem Dono agora, que o Aqui Tem Dono foi um programa também audacioso que trouxe a segurança jurídica para a população do estado de Roraima. Mas toma essa, você que está nos ouvindo aí, o Morar Melhor, ele já é... Um programa consolidado nacional. Eu vi, o governo federal lançou ele. Ele tem um outro nome agora, né? Mais reforma, é uma coisa assim. Mas já começou e é cópia nossa, tá? Quem disse para você, tudo que é bom se copia, e Roraima que foi pioneiro e que emprestou o projeto. Muito bom. O governo entendeu que muita gente tem sua casa, mas não tem como pintar, não tem como conseguir um dinheiro, uma reserva do seu bolso para você fazer a sua reforma. Então, mas você tem a casa, não precisa fazer uma casa para você. Então, o governo viu, copiou e está fazendo nos mesmos moldes. Parabéns. Maria, eu vou mostrar aqui esse busto. Quem foi que te deu? Foi um artista plástico lá do Alto Sertão da Paraíba. Fez e me deu de presente, que eu gosto muito. Boto na minha sala, onde eu vou. Eu ando com... Né, eu adoro a arte, essa arte aí, e você vê que é em barro. Né? Então, assim, eu gostei muito bem feita. Bem trabalhado. Bom, eu tenho 5 minutos para encerrar. Eu queria só compartilhar com você sobre o Morar Melhor, que é uma marca do governo do estado, mas que vai levar sua assinatura, isso ninguém apaga. Com a última foto dela aqui, o último quadro, com a Maria. Rapaz. Hoje a gente é mulher, a gente não. Hoje a mulher dá um caldo, mas naquela época, meu colega, era de mocotó, o negócio era mais forte. Bonito demais, hein? Olha aí. Há 30 anos cheguei aqui, olha aí. Chegou assim? Bem novinha. Bem novinha. Que coisa. Ficou solteira há quanto tempo? Fiquei solteira 3 meses. Olha 3 meses já casei, já fui. Também, ó, aí, ó. Bonitona. Eu sou casada demais. com um filho de Roraima, Macuxi. Então, assim, a gente refez nossa vida, nós temos nossos filhos, nossos netos. E graças a Deus estamos aí, muito felizes por conhecer toda a necessidade de todo o nosso estado brasileiro e principalmente nosso estado de Roraima, que é um estado que eu amo. Maria, bom, para finalizar aqui, eu quero te dizer em nome do povo, se você pergunta, será que eu fiz um bom trabalho? Quero te dizer, eu tive a oportunidade de conhecer 2 pessoas, uma que foi beneficiada pelo Morar Melhor, que até hoje é grata pela agilidade, por conta de um banheirinho simples, e ela me chamou para ir lá olhar. Que bom. Por um banheirinho simples, ela assim, é muito grata
pelo projeto. E uma que infelizmente não pôde ver, porque ela é desse grupo que é mais vulnerável, ela veio a óbito, mas ela o tempo todo tinha a expectativa de ser contemplada. Ela já tinha sido contemplada, mas estava aguardando aquele processo, né, de concluir as obras para iniciar uma nova etapa. Foram 2 pessoas que me marcaram muito, porque eu pude ver ali a importância desse projeto, que é muito, assim, de fundamental importância para as pessoas que realmente precisam, porque é um dinheiro, um valor pequeno, é uma obra pequena, mas como você disse uma vez... É grandiosa para quem não tem. Grandiosa, exatamente, para quem não tem. E com essa frase, gente, eu encerro este primeiro bloco. Muito obrigada, Maria, que Deus te abençoe e sucesso na caminhada. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. Vamos ali? Na sequência a gente volta com muito mais. Até já. Voltamos agora com um bate-papo que vai nos render muita conversa bacana. Esse é igual a Maria Dantas, gente. Tem um currículo que só Jesus na causa. Eu acordo 5 e eu começo a mexer no celular às 5 horas, ele já está lá respondendo algumas coisas. A gente já conversou, inclusive, na madrugada. Calma vocês, que é sobre pauta. Ele é fisioterapeuta, vereador, pai, filho, recordista. Eu até brinquei com o seu nome aqui na chamada do programa, por conta da polêmica dos projetos, da protocolação dos PLs. Eu disse que ele vai explicar pra gente se é mito ou se é verdade, se bateu o recorde ou se não bateu. E eu tô falando de Thiago Reis. Seja muito bem-vindo, vereador, aqui à Rádio Roraima. Primeiro eu quero dizer que para mim, Maria Ângela, é uma honra, uma satisfação enorme bater essa entrevista aqui com o senhor pela Rádio Roraima, pela M590. Gostei muito quando eu apresentei o seu nome para a nossa direção. E pessoas ali dizendo, poxa, é uma pessoa bacana, eu gosto dele, quero conhecê-lo. Palavras do nosso presidente. Eu que faço uma satisfação de conhecer ele. Damião, né? E eu acho legal, assim, quando a gente fala do nome de um político e as pessoas, né, falam bem, porque eu sou da época do jornalismo, quando a gente já falava de um nome político, a pessoa... E agora não, a gente vê que tem uma nova geração aí que realmente... dá assim um hashtag orgulho ali de poder acompanhar e ver de perto as ações. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Maria Ângela. Já queria vir aqui há algum tempo, mas esse ano foi bem turbulento para mim, com questões pessoais. Até final do ano também foi bem turbulento. Mas que graças a Deus a gente está conseguindo desenvolver um trabalho aí. Já era muito conhecido na minha área de atuação, como fisioterapeuta, como professor dos cursos de saúde, mas que de fato a população de Boa Vista não me conhecia antes. Era um dos meus anseios, você é um vereador novo, e será que as pessoas vão lembrar de mim, vão conhecer? Quem é Thiago Reis? Exatamente. Né? E aí é diferente, por exemplo, de vereadores que a gente... Olha, compreende sim, senhora. Vai compreender. Diferente de vereadores que já estão em 3, 4, 5 mandatos, nem pastor Manuel. E a gente quer fazer diferente. Todo lugar que eu já fui, eu sempre fui para trabalhar da melhor forma possível, dando o meu melhor. Venho com o espírito esportivo que não gosto de perder de forma alguma. E, de fato, esse mandato eu quero que as pessoas saiam falando: o professor Thiago Reis é o melhor vereador que tem hoje em Boa Vista, o melhor que já teve. Tenho muitas referências, como minha mãe foi servidora bem antiga da casa, ou seja, na barriga da minha mãe eu já estava dentro da Câmara. Mas vi vários vereadores passarem muito bons, né? O último que tive muita referência foi o professor Linoberg, a qual até me inspirou a vir para a política, coisa que eu nunca quis vir. Tua inspiração foi assim, vi bem atuante, né? Sempre bem atuante. E logo no início do mandato compararam nossos currículos e fiquei até feliz também com a reportagem que saiu comparando os 2 professores universitários na política, né? Que dificilmente a gente que busca currículo, doutorado, mestrado, a gente vem para a parte da política. E a vida acabou me trazendo para a política, querendo ou não, e de fato que estou gostando muito. Pois é assim interessante, ó, você não conhece, vai conhecer agora. Primeira coisa, não caiu de paraquedas, né? Sou um roraimense, com muito orgulho, filho de roraimense e um pai paraense. Meus avós, Simas Fonseca Reis e Ingrácia, fundaram grande parte da cidade. Meu avô era construtor aqui, construiu a escola Euclides da Cunha, São José, a igreja matriz, então fez a reforma dela todinha ali, então tenho muito orgulho do meu eixo familiar.
assim como também sempre fui aluno de escola pública, me formei com fiéis. Estudou em quais escolas? Eu estudei no Princesa Isabel. Porque nesse momento sabe, né? Tem gente que está ouvindo no Uber e está dizendo, eu estudei com esse cara bem bem isso. Estudei no Princesa Isabel, a qual lanchava no pé daquela árvore grande que tem lá, que inclusive o projeto que a gente aprovou essa semana foi muito lembrando dela também. Preservação das árvores, exato. Né? E no Euclides da Cunha, da primeira e oitava série, do primeiro e terceiro ano na escola técnica, e aí fui estudar algumas faculdades, né? Bora lá, nessas algumas faculdades, que eu me amarro nessa parte aí, bora lá. A história é até engraçada, porque como eu me formei cedo no ensino médio, eu passei 1 ano tentando fazer engenharia civil, porque eu gostava muito de física e matemática, né? Sempre gostei muito. E aí acabei que nesse primeiro ano de física e matemática para engenharia civil eu não consegui passar. E aí no outro ano eu fiz de novo vestibular para engenharia civil, fiz para desenvolvimento de sistema, e a minha mãe me fez fazer para fisioterapia, e eu não queria fazer porque ela falava assim, não, você não vai passar mais um ano fazendo cursinho. Eu falava assim, a senhora nunca pagou para estudar, não vai pagar agora. E aí eu sei que eu passei nas 3 faculdades, em primeiro nas 3 comecei a fazer as 3. E a primeira que eu desisti foi engenharia civil. Tu fez 3? Comecei as 3 para ver. 3. Tinha quantos anos? Eu já tinha 17 anos. E aí quando comecei a fazer as 3, me apaixonei pela área da saúde. Me apaixonei pelo cadáver, por anatomia, fisiologia. E acabou que quando eu me formei, para você ver como Deus escreve certo por linhas tortas. Dou graças a Deus por ter ido pela faculdade particular fazer físico, que é a área da saúde onde eu sou apaixonado, e foi por insistência da minha mãe, formando com fiéis ainda. E caí numa área da física que era nova, que era justamente a de UTI. Fisioterapeuta trabalha em UTI. E físico que trabalha em UTI principalmente mexe com números, mexe com física e matemática. Então, como eu tinha uma base muito boa da época do vestibular, acabou que eu virei referência nacional. Eu estava entre os 2 melhores fisioterapeutas intensivistas do Brasil. E aí comecei minha carreira dando aula. Então, todo final de semana eu estava em um estado diferente, dando aula na pós de terapia intensiva, né? Virei referência aqui. E aí eu vi que eu queria ser professor. E aí, para ser professor, a gente busca também excelência. Então, eu fui fazer meus mestrados, fiz um na UNB e fiz outro na USP. E aí, o meu doutorado eu fiz na Unip. Voltei, já era concursado da CESAL, aqui em 2013 passei no concurso da CESAL, e em 2018 passei por um concurso da UER para ser professor efetivo do curso de medicina lá. Nesse meio tempo estava casado? Não, menino, aí eram as coisas que... Jesus, bem isso. Aí a história profissional é linda, mas a história afetiva começa depois que a profissional acabou depois ali, da formação. Exato. Tá. Então foi com 35 anos da minha vida ali que... eu casei e aí fui fazer família namorei um certo tempo e fui fazer família depois de tudo estabilizado, já com minha casa. Quantos anos, professor? Eu estou perguntando porque eu vou já falar uma coisinha aqui que é o sonho de todo pai e mãe. Né? Quer dizer assim, meu filho estude, se você tiver com seus diplomas, se você já tiver uma profissão, aí você casa, vai, né? E ficou assim, não que critique quem escolhe primeiro a família e depois os estudos, que dá para fazer também, mas como naquela época não tinha em Boa Vista o que eu queria, que era mestrado e doutorado na minha área, eu tive que ir embora. E aí passei 2 anos fora, passei indo e voltando, eu era bem livre em relação a isso. E quando você tem família, acaba que você não pode, às vezes, fazer tanto disso. Então acabou que... por conta dessa liberdade, eu consegui ter o currículo que eu tinha. Em contrapartida, eu fui ser pai com 37 anos, né? 37 para 38. Então, por novo isso... ainda. Mas estou com 39, vou fazer 40. E nesse meio termo, como eu virei o primeiro doutor fisioterapeuta formado aqui, e o único que a gente era o doutor Geraldo, que é o reitor da Federal, e foi minha inspiração também para fazer doutorado. Geraldo Tizianelli? Isso. E aí... todo mundo da minha classe me louvava muito. E acabaram me elegendo presidente do sindicato por conta disso. E foi onde eu comecei a ter contato com política. Que foi com 35 anos, virei presidente do meu sindicato aqui. Mas alguém chegou e disse assim, Tiago, é hora, embora. Ou foi coisa sua? Foi minha. Foi minha no dia que... no dia que eu tive que ir na Assembleia Legislativa, na Comissão da Saúde, com o médico, com o Sindicato dos Médicos, enfermeiro, físio. E a gente estava passando de porta em porta, falando do nosso PCCR e da importância, né? E aí eu lembro até hoje que tinha um deputado, que inclusive é da atual gestão, que a gente foi pedir para apoio pelo PCCR,
E a gente explicando, e ele não dando muita bola, sabe? Falou assim, não, tá bom. E aí na minha cabeça deu um feeling assim, poxa, caramba, eu já estudei tanto, já fui para fora, tenho o meu currículo, estou tendo que pedir favor aqui para aumentar o meu salário. Aí da minha classe. Aí eu falei assim, acho que ele tem que ocupar uma cadeira na política. E aí eu fui conversar com a pessoa que me deu meu primeiro emprego de professor, ao qual eu sou morto de grato, que é o professor Haroldo Campos, né? O doutor Haroldo, ele me deu meu primeiro emprego de professor na catedral, com 21 anos, né? Tinha cara de menino mesmo. O Haroldo que você fala? O Haroldo Catedral. Ah, tá. Que ele fala Haroldo Campos, né, cara? Doutor Haroldo, da Catedral. E aí, estou 18 anos lá, e eu lembro para ele que eu falei assim, doutor, eu estou pensando em ir para política. Aí ele falou assim, mas por quê, professor? Você já tem seus concursos, já está bem efetivado na vida. E falei para ele dessa história, né? Eu lembro que ele até hoje me falou assim, e fui perguntar dele porque ele era o presidente do partido PSD, ao qual eu estou até hoje, desde 2020. E aí eu falei para ele, ele falou assim, mas sabe que a culpa é sua, né, professor? Aí eu me assustei, eu falei assim, minha? Assim, porque quando pessoas boas que nem você se ausentam da política, vocês deixam os maus sentarem nas cadeiras. Então o senhor demorou um monte para vir para a política, e por isso que as pessoas sentaram. E aí desde lá a gente vem tentando. Em 2020 a gente ficou ali por 81 votos, como o primeiro suplente, sem histórico político nenhum. Basicamente peguei o meu melhor amigo, que inclusive está aqui me acompanhando, né? Botamos no carro, na época a ex-namorada dele, e fomos fazer política porque a gente achava que era pedir voto. E aí fizemos quase 1.000 votos. Em 2022 viemos para a Federal sem recurso, fizemos 2.500. E aí em 2024 veio, há 4 anos trabalhamos muito na pandemia. Aí veio a gente fazer 3.043 votos, ser o 8º mais votado, o primeiro do partido. E aí a gente está aqui fazendo esse serviço. Eu tomo uma água porque a história foi longa mesmo. E assim, mas é importante você contar, porque como eu falei, né? Eu tenho uma admiração muito grande. Acompanho todos vocês, eu sigo todos os vereadores, todos os deputados estaduais, sempre está nas todos sessões. Os federais, todos os senadores. Procuro sempre estar ali nas sessões. E eu quero te dizer 3 coisas. Primeiro, é uma pena que hoje a população não frequente mais as sessões plenárias, tanto da Assembleia quanto da Câmara dos Vereadores. É uma pena, por 2 motivos, como você acabou de falar, né? Se você não cobra, os maus vão ganhando espaço, mas estão deixando de conhecer pessoas ali que estão apresentando projetos extremamente importantes e a população está a ermo sem saber que esses projetos existem. Por quê? Porque os veículos de comunicação, aí a culpa, eu tenho que colocar meu nome nisso, que eu sou jornalista, divulga muito pouco o trabalho dos nossos parlamentares, né? Desses projetos que são assim extremamente importantes para a população. Ponto. Segundo lugar, acompanhando sua vida, os bastidores da sua vida, tanta coisa que você passou nos últimos tempos. Se você tivesse passado isso lá atrás, ou seja, se você não tivesse dado sequência ao conselho da sua mãe, não tivesse feito faculdade, tivesse casado cedo, namorado cedo, feito menino cedo, você não ia suportar todo o processo. É nítido que você passou nesses últimos 1 ano, né? Sim. Foi 1 ano. E agora, para quem está em casa, eu queria não explorar isso, porque eu não sou de explorador de ninguém, mas de uma forma muito tranquila, dizer para você que você foi para nós. É algo que nos deu uma referência muito grande de força, de fé, de superação. Para quem não sabe, o Tiago é pai e a criança que veio, como é o nome dele? José Neto. O José, ele desenvolveu alguns problemas de saúde, passou um bom tempo nos hospitais lutando contra a vida. O vereador teve que se ausentar por um período de tempo, mas o tempo todo ali buscando em Deus a fé, o apoio, uma rede de apoio muito grande, prestando conta do seu trabalho ali com os seus eleitores, com os seus seguidores, porque ele tem bastante seguidor na rede social. Vai lá, Thiago Reis. E quando ele se recuperou do baque, porque o José tá bem, né? Muito bem. Já tá até na foto de perfil dele, todo bonitinho, todo bonito de vermelho. Aí veio a perda da sua mãe, né? E aí foi um processo que eu até quero lhe pedir desculpas, porque nesse dia eu não olhei as redes sociais. Não, nem se preocupe, a gente Gente, foi o maior gafe da minha vida, eu insistindo com o homem, pedindo para fazer entrevista com o homem, e ele não respondia. Eu disse algo de errado, não está certo, que ele sempre me responde. Hoje ele não respondeu. E quando eu fui para as redes sociais, eu tive a notícia da perda da sua mãe, que também foi algo para nós que ele acompanha muito rápido.
Então, a sua mãe teve o prazer de lhe ver formado, Foi. né? De vivenciar como você, um filho que se tornou um político, referência para a nossa cidade. Então, tudo é no tempo certo, quando a gente espera as promessas de Deus se cumprirem. E no meu discurso para ela, no final, né? A gente fica triste porque foi uma batalha ali de anos de transplante renal e aí perder subitamente por conta de um câncer. E só que aí depois analisando sozinho, porque se você percebeu bem, eu tenho uma insônia que me acompanha quase que a vida inteira. Então, geralmente ali eu durmo 1 horinha, 2, e acordo meia-noite, 1 hora e começo a estudar, fazer minhas coisas que tem para fazer, é onde eu mais rendo, e fico ali até de manhã o dia inteiro. E aí nesse dia que ela tinha falecido, eu fui revisar a nossa vida todinha, né, que sempre foi meu alicerce. E vi que ela sempre serviu, ela é concursada da Câmara do primeiro concurso. Ela sempre foi chefa do apoio legislativo de todos os presidentes da Câmara. E sempre serviu os outros vereadores. E aí acho que um dos sonhos dela era ver o filho dela dentro daquela casa dela. E ela conseguiu. E o anseio que eu tinha era que ela conseguisse ver também meus filhos, uma vez que eu escolhi um caminho mais longo da família, né, de ter uma família, de ter filhos. E graças a Deus, depois refletindo, Deus faz tudo certinho. Tudo certinho. Conseguiu, a gente que não tinha perspectiva dela, ter uma vida tão longa desde 2018, conseguimos segurar até 2026 e deu tempo para ela ver tudo que eu queria que ela visse. Pois é uma coisa assim que dói, né? Mas se a gente for analisar, tivemos mais ganhos do que perdas, Sim. né? E também a vida ela foi tão boa, Tiago, porque hoje nós temos muitos pais enterrando os filhos. E realmente o correto são os filhos. Sim, é o ciclo. Enterrar os pais, né? Então, vamos passar essa página aqui, que com certeza ela ainda fere, porque é muito recente. Bem. Né? Eu, agora há pouco, sepultei uma amiga nossa lá da igreja, uma irmã em Cristo, e a mãe dela é muito velhinha. E, assim, me rasgou a alma. Ela é uma senhorinha de 80 e lá vai quase 90 anos. E ela agarrada aqui no meu braço, se tremendo, e ela chorando para dentro. Eu nunca vi uma pessoa chorar para dentro. E ela ali, bem velhinha, já toda enrugadinha, e ela dizia assim para mim: ai, irmã, dói tanto a nossa alma ver um filho no caixão, dói tanto. E a situação dela foi desses caixões cedidos, né? Que não tem direito a coroa, a nada. Então, ela pôde ver todas as roxidões ali do corpo. Então, assim, eu olhei para ela e disse: meu Deus. Caramba. É algo assim que realmente só quem passa por uma perda sabe, né? E de um ente querido tão próximo assim. Mas Deus há de consolar o seu coração. Eu quero que você pense nisso, né? Em todo o processo, em tudo que ela pôde ver e vivenciar. Sim. Né? E foi uma mulher que, com certeza, se ela pudesse estar aqui, ela ia dizer: olha, só orgulho. Ela me falou, acho que uns 7 dias antes de falecer. Eu ainda briguei com ela. Falei assim: a senhora não vai morrer agora não, pare de se despedir. Mas graças a Deus, e hoje é o que me conforta muito o coração, é esse dizer dela. Só orgulho. Só orgulho. Muito bem. Bom, então só orgulho, conta pro povo agora. É mito ou é verdade? São estatísticas. As redes sociais aumentaram muito. Não aumentaram nadinha. Na SAPED, que é o sistema da Câmara, assim como a Assembleia também tem, lá ficam protocoladas todas as indicações, projetos de leis, projetos de decretos legislativos, tudo que a gente faz na Câmara fica protocolado lá, né? E aí eu pedi para minha equipe, no meio do ano passado, a gente tinha que rodar todos os bairros, ver todos os problemas e fazer todas as indicações. Então, aquele número de 6.636 é o número de protocolos que a gente fez no sistema da Câmara. Foram todos trabalhos legislativos. E o vereador que mais tinha, se eu não me engano, era o Júlio César, e eu não me recordo o ano, mas chegava em torno de 3 a 4 mil. E aí, por isso que a gente publicou aquilo dali, né? E aí, o que causou uma ciumeira foi mais a questão dos vereadores da base, porque eu sou considerado vereador de oposição, mas basicamente eu sou vereador da população, então se a população está reclamando, tem que expor. E aí, quando eu falei assim, olha, as minhas indicações foram bastante atendidas, porque a gente voltou nas ruas e viu que estava asfaltado. Pronto, os vereadores da base zangaram, basicamente o líder da base zangou, falou assim: não me ouve, mas ouve o Thiago, que é da oposição. E eu justifiquei, eu falei assim: olha, vereador Bruno, o senhor, só estou falando que fui atendido porque o seu prefeito trabalhou.
O seu prefeito recapeou ruas, recapeou, fez drenagem, e onde a gente passou tinha, então a gente foi lá e computou. Agora, se o senhor está falando que o seu prefeito não trabalha, aí já é um dizer seu. Aí foi quando causou a ciumeira toda, né? Mas, de fato, aquilo ali é número oficial, que inclusive acham facilmente. Tirando a briga de lado ali, os números são reais. Estão no site da Câmara lá de todos os anos. Fica registrado. Tudo que o vereador faz está lá registrado, inclusive tudo que a gente fez esse ano. Para o pessoal de casa poder entender, vereador, a gente tem quantos minutos ainda batalha para esse... Hã? Bora lá, então. Para que as pessoas possam entender, né? Porque, assim, o pessoal... Eu acompanho ali as redes sociais, gente, porque saiu... geralmente, os grupos de rede social, de Instagram, eles estão muito sem pauta, eles começam a, né? Até para poder render os likes, o povo gosta da fofoca. Gosta de fofoca e taca fogo. Aí tiveram a brilhante ideia de ir nessa PL para ver os projetos, né? Quem eram os campeões ali. Os que não tinham nada nem se manifestaram, passaram batido, né, nessa vergonha alheia. Mas aí o que rendeu muito, dos 30, beleza. Então, dos 30, e olha que tem assunto ainda, hein? Então, puxaram lá o ranking e bateu a marca de 6.000 e tarará, projetos protocolados. Agora, vamos explicar para o povo. Protocolado é uma coisa, que entrou em votação é outra, porque passa por todo um trâmite. Porque a indicação, o que é uma indicação do vereador? Que foi a nossa grande quantidade. O que é a indicação? Eu passei na rua ali e vi que a rua tinha um buraco, estava precisando de calçada, estava precisando de drenagem e estava precisando ali de uma limpeza. Então, isso a gente faz uma indicação. Essa indicação ela não vai para votação. A gente protocola na SAPED da Câmara e manda para a Prefeitura. Mas conta, né? E conta como um serviço que você está fazendo. Sim. Então, grande parte disso, o que é? Como a gente gastou muito, mas muita gasolina andando a cidade inteira, a gente fez muitas indicações de várias ruas com buraco. E aí, buraco foi o que não faltou no passado, em Boa Vista, e você sabe disso. Desde o Caçari até o Murilo Teixeira. Então, a gente provou grande parte das indicações. Então, querendo ou não, ali desses 6.000, acho que em torno de 4, 5 mil são de indicações de serviços que têm que ser feitos na cidade, né? Esse ano a gente está focando um pouco mais diferente, que eu vi que... Aí o bom, sabe o que é? Porque ninguém estava preocupado com nada. E aí eu fui olhar no site da SAPED essa semana. Que rendeu, né? Tá todo mundo fazendo indicação agora. Então, tá vendo? Tá vendo que o comportamento de manada, né? Então, o comportamento de manada serviu, que pelo menos se um fez, agora a grande maioria está fazendo. Não falo nem todo, mas a grande maioria está fazendo. E aí a gente está focando um pouco mais na legislação esse ano. Então, quando a gente fala de projetos de lei, hoje a gente está com 19 projetos de lei já protocolados dentro dessa PL da Câmara, que grande parte também já foi para votação e a gente aprovou. Eu, particularmente, sinto que a população ela precisa mais dessas indicações, que são as coisas mais rápidas ali, é o papel do vereador, do vereador, tá direto com a população, mais próximo. E é o que a população vai poder sentir mais. Os projetos de lei, como eu te falei, tem muito projeto de lei bom, mas que não tem divulgação, muitos nem saem do papel. Isso. Eu tenho um aqui que eu não vou falar agora, porque rende um podcastzão enorme. Pois eu já quero participar. Mas, assim, tem a ver com trânsito, né? Tem a ver com transporte de aplicativo, que era uma coisa que era para ser a meu favor e eu não posso cobrar porque ele foi sancionado e tudo, mas não é exercido como deveria ser. Então, no meu ponto de vista, possa ser que eu esteja falando bobagem? Possa ser que eu esteja falando bobagem. Não, nunca. Mas as indicações, para mim, elas são muito mais efetivas, elas trazem mais efeito para a grande manada, como você falou, para o grande público. Você tem como mostrar mais serviço. Já os projetos de lei realmente é mais complicado, porque para você fazer ele valer é difícil. Eu vou citar aqui o caso do projeto de lei do vereador Pastor Gil, por exemplo, né, que é um querido meu, que sobre a questão do uso da Bíblia causou uma polêmica enorme e as pessoas nem estão usando a Bíblia dentro da... né? E aí o vereador... Deu um nó na cabeça de todo mundo. O vereador tem o papel de legislar, né? Acaba que também ele é o agente político mais próximo da população. Querendo ou não, o vereador é aquele cara que está ali no barzinho da esquina conversando com o seu Manuel, que está na quitanda da Dona Maria conversando com ela para ouvir os anseios. Outro dia eu peguei meu carro e grande parte das coisas às vezes eu nem filmo, porque eu gosto de fazer muitas coisas sozinho. Mal eu ando com o assessor. E aí fui lá pro Cambará, passei numa avenida, aí olhei e falei assim, vou já parar nesse café da manhã aqui, pedi um café da manhã e comecei a conversar com a dona. Olha, a senhora tem alguma reclamação daqui? E nem falei que era vereador, a gente começou a conversar normal.
Ah, porque aqui demora a passar a limpeza, porque aqui alaga demais, à noite é coisa. E eu fui anotando essas coisas. Eu falei assim, não, tá bom, eu vou... Aí depois me apresentei. Falei assim, ó, vou trabalhar aqui para você. Ah, você é vereador? Aí ela ficou toda errada. Eu falei assim, sou, mas graças a Deus a senhora me falou bem real o que a senhora sente daqui, que é o que a gente quer ouvir. Assim, depois segue lá no Instagram que você vai ver que vai ser. Aí ela começou a me seguir, começou a compartilhar. E hoje o que me ajuda no meu mandato é o meu Instagram. Coisa boa aqui em Boa Vista, né? Porque eu sempre conto para as pessoas que eu morei um tempo em São Paulo. Eu passei um período das eleições lá e eu vim me tocar aquela eleição no dia da eleição. Porque não é como aqui que o pessoal ainda bate palma, ainda vai, a gente toma café com o vereador. Lá, não é? E lá eu trouxe um professor de lá para fazer prova na federal aqui. Ele ficou espantado, porque a gente foi na Trevo ali almoçar e ele, aquele dali é o senador fulano de tal. E ele, como assim, senador? Vocês têm contato com o senador? Oxe, com o senador, governador, vereador aqui. Como até galinha caipira, meu amigo. Lá eles não têm isso, eles não têm essa cultura, dessa proximidade. Tá Né? vendo? Então aqui a gente tem essa facilidade de proximidade com os agentes políticos, que eu também gosto muito desse contato corpo a corpo. E de fato, que nem você falou assim, a gente foca em certas determinações eu foco em certas coisas que eu só me aquieto depois que resolvo, sabe? Bom, gente, o Thiago ele vai voltar conosco em próximas entrevistas. Por quê? Agora vai ficar a próxima pergunta. Será ele ultrapassado ou não? Vão ultrapassar Thiago Reis desse ranking aí de projetos, de indicações protocoladas? Eu estou torcendo que sim. Vai dar trabalho, será? Tô torcendo. Esse ano eu estou torcendo que me ultrapassem de verdade. Por isso que eu falei que a gente está focando mais na legislação. Estou terminando aqui a entrevista, mas pra você ver, essa semana a gente aprovou um projeto de conscientização do corte de árvore em Boa Vista. E eu recebi uma mensagem de um professor da UER, que está hoje em Portugal, em Coimbra, que ele falou assim, a prefeitura daqui, aí peguei o seu projeto, a sua matéria e divulguei aqui em Coimbra, porque aqui a prefeitura retirou todas as árvores da cidade. E aí, lá tem um exemplo que foi. Então, para você ver onde chega longe, né? Algumas ideias do que for. E a minha preocupação realmente você morou em São Paulo, sim. Você sabe que é uma cidade grande, mas arborizada. Diferente de Manaus, que olha a questão ilógica. Manaus, centro da Amazônia, mas se você olhar a cidade... Toda pelada, né? Exatamente. E quente. É verdade. Professor, eu quero lhe parabenizar não só por esse das árvores. Na verdade, eu perdi aqui a noção do tempo, que é tão bom conversar com quem rende assunto, né? Não, volto sempre que eu precisar. Mas é um podcast, com certeza, quero dizer para o senhor que eu fiz, inclusive, reportagens sobre essa questão da árvore, da tamanha importância desse projeto de lei. Parabéns, que Deus lhe abençoe, guarde e proteja. Portas abertas na Rádio Roraima, para o senhor voltar sempre que o senhor puder, para trazer essas entrevistas interessantes e importantes para a gente. Mas nesse primeiro momento, quebra de gelo. Seja bem-vindo à Rádio Roraima. Obrigado, viu? Quero falar muito de projetos, do projeto que a gente aprovou, da questão do cigarro eletrônico, das árvores, da convocação dos profissionais da saúde, do concurso que fizemos agora, da recomendação que o Ministério Público soltou devido ao nosso ofício que a gente colocou, devido à falta de materiais nas UBS que saiu hoje. Então, o mandato esse ano está sendo um pouco diferente. Vai voltar, gente, vai voltar. Vou ali tomar uma água e na sequência a gente volta com a última entrevista do dia, até já. Muito bem, estamos de volta. Vocês aqui, ali, por onde quer que vocês estejam nos acompanhando pelo canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao quarto e último bloco do Sala de Imprensa. Para você que nos ouve pelas ondas da Rádio Roraima M590, sou Mariângela Marinho, você está conosco, Sala de Imprensa. De frente comigo, olha eu querendo ser Marília Gabriela. De frente comigo, Mariângela Marinho, deputado federal Estélio Denner, seja muito bem-vindo. Oi, Mariângela, é uma honra estar aqui na Rádio Roraima e agora com você. Já estive aqui algumas vezes durante esse mandato, falando um pouco sobre o mandato, sobre a nossa história, sobre os trabalhos, e vim aqui conversar com você. Tenho certeza que absoluta esses 30 minutos será muito prazeroso para mim e para quem está ouvindo também, para conhecer um pouco mais do deputado defensor Estélio Denner. É isso que eu ia perguntar, que eu falei que Estélio Denner, ele disse algo de errado não está certo nessa minha chamada. É defensor Estélio Denner. O nome do deputado é defensor Estélio Denner. Defensor Estélio Denner, que inclusive é o único lá no Congresso, né? Apareceu mais defensores lá. Não, é o único dos 513 do Congresso. Quando a gente fala Congresso, é Câmara e Senado juntos, né? Então eu sou o único dos 513 deputados e deputadas e também dos 81 senadores e senadoras da República. Caramba, e como é essa sensação de ser o único? Olha, foi uma experiência incrível esses 3 anos, que completaram agora em fevereiro,
Porque, na verdade, a grande maioria dos principais líderes dos partidos políticos, da mesa diretora, da Câmara, até mesmo do Senado Federal, muitos senadores não me conhecem como Stélio Denner. Me conhecem como defensor. Então, às vezes, eles não sabem nem meu nome mesmo, mas sabem que eu sou o defensor. Né? Isso marcou esses 3 anos, lá na Câmara e no Senado. Então, muitas matérias referentes a servidores públicos, ao Estado de Roraima, muitas matérias referentes também à política pública da Defensoria Pública. Quando a gente fala isso, das pessoas mais simples, mais vulneráveis, sempre pensam no defensor. Ah, muito bem. Nesses embates que estão rolando lá pelo Congresso Nacional, o senhor consegue manter essa voz mansa, tranquila? O senhor já participou de alguns embates lá que o senhor teve que aumentar o tom um pouco? E estou falando isso dentro das comissões, né? Não, nunca precisou aumentar aumentei o tom. Um dia, se for necessário para defender Roraima, para defender as políticas públicas que eu creio que são importantes chegarem na ponta, com certeza eu farei se for necessário. Né? Mas eu já subi o tom, sim, já subi o tom na tribuna da Câmara, sem nunca apontar o dedo a alguém. Né? Mas sempre apontando... Ou usar palavras de baixo calão. Sempre, né? Não, sempre apontando o dedo em posturas que eu acredito ser errado por autoridades, inclusive em relação a Roraima. Um deles, por exemplo, foi o aumento da energia que teve agora em janeiro desse ano, que foi um absurdo, né? Que não dá de entender como é que a gente, pela primeira vez na história, se interliga ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, e quando interliga, tem um aumento. Logo de cara já ganha um aumento, né? De presente. Eu fui o primeiro a me manifestar, o primeiro parlamentar federal, aí quando eu estou falando isso, estou falando de deputados e senadores, a se manifestar no dia seguinte a essa resolução, na verdade, uma resolução homologatória. Quando a gente fala assim, resolução homologatória, foi um combinado, por isso homologatória, entre governo federal, né, ANEEL e a concessionária nossa, daqui de Roraima, que poderia muito bem, qualquer um deles, se insurgir contra aquele valor de 24% de aumento em relação a Roraima. E foi o único estado brasileiro que sofreu esse aumento. Poxa vida. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, porque assim, eu até toquei no assunto com o Tiago sobre os bastidores do parlamento, como é que funciona, e eu queria que o senhor explicasse para as pessoas agora, porque muita gente não entende quando um parlamentar ele faz questão de destacar isso. Eu fui o único, eu fui o primeiro. Eu, Mariângela, entendo que, diante de um congresso, de um parlamento com 500 pessoas, cada um lutando pelos interesses do seu estado, realmente é louvável e é viável falar, é prudente falar. Eu fui o primeiro, destacar isso para a sua população, para o seu povo, porque você conseguiu o direito de fala, por exemplo, numa tribuna do Congresso Nacional, para falar, porque eu já escutei muito gente, como jornalista, as pessoas dizerem assim, Roraima tem a menor bancada do Congresso, são só 8 deputados federais, não tem peso nenhum de voto, então não tem moral nenhuma lá. Então, para mim, Mariângela, que escutei muito isso, é muito prudente ouvir o senhor, e eu gostaria que o senhor também compartilhasse isso com as pessoas, de como é que funcionam esses bastidores, como é chegar até a tribuna para defender assuntos relevantes da nossa comunidade, do nosso povo, desse pedacinho de chão chamado Roraima, que por muito tempo ficou esquecido, mas hoje tem grandes nomes, como o seu, defensor público único daquele parlamento, usando a voz naquela tribuna. Mariângela, não foi só eu não que fui o único ou o primeiro a se manifestar sobre várias políticas públicas. Sim. Que as pessoas precisam, né? Os meus colegas também, os outros 7, também fizeram muito por Roraima, com a sua bandeira ali, cada um com a sua bandeira dentro da sua história e da sua política pública que exerce dentro das comunidades, dentro dos municípios, dentro das vicinais, dentro das regiões. Quando a gente fala único, a gente destaca em relação a aquele aspecto específico daquela matéria. Sim, né? Sim, claro. Não é nada contra ninguém, né? Ou se os outros não fizeram. Todos fizeram. Inclusive depois foi uma união de forças que a gente teve, aí senadores e deputados federais, que se insurgiu contra esse aumento, que eu dei o exemplo do aumento aqui da energia, e a gente conquistou, pelo menos da parte da ANEEL,
uma possibilidade da redução que pode acontecer agora em junho. Então, nos foi prometido e garantido a revisão deste aumento com redução a partir de junho de um percentual que vai ser também acordado entre nós parlamentares e também a nossa concessionária junto com a ANEEL. Então é isto. E quando a gente defende as políticas públicas das mais variadas possíveis, a gente sempre está se manifestando sobre elas. Né? Então, o serviço público, por exemplo. O serviço público, a gente teve a possibilidade agora de uma reforma administrativa que, no seu geral, ia ser muito, muito ruim para o serviço público e para o servidor público. Então, a gente se insurgiu também contra essa reforma administrativa. Ela não vai ser pautada mais esse ano, vai voltar a discussão dela na próxima legislatura. Por quê? Porque ela era ruim. Né? Ela não era ruim para mim, ela era ruim para as pessoas. Para quem recebe o serviço público e para o servidor público e para a administração em geral. Muito bem. Mas quero mais uma vez aqui só reforçar para as pessoas da minha colocação que eu admiro muito isso, porque eu ouvi muito isso, né? Falar, destacar das nossas bancadas, que são muito pequenininhas. E tem outros estados que a bancada também é nesse número de pessoas, né? De 8. De 8. Sim. Então, realmente, ter hoje uma bancada eficaz, dinâmica, ativa, com pautas tão importantes e se fazer ouvir, isso para nós nos enche de orgulho, né? Então, eu quero aqui parabenizar não só o senhor, mas toda a nossa bancada, que ela tem estado envolta em pautas muito importantes. O senhor destacou muito bem, e eu quero aqui falar, independente de lado partidário, desses destaques. Né? A Helena tem ali na sua pauta em relação às estradas, né, e rodovias. O senador Irã tem os seus méritos ali na área de saúde, também sempre envolvido em grandes pautas. E por aí vai. Todos os demais têm a sua cota de participação, mas defensor só temos um. Só temos eu. Só temos estéreo. Defensor, deputado, recentemente nós tivemos aí também alguns anúncios nas redes sociais e na mídia local. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que foi a pauta mais recente agora em relação ao ressarcimento, né, dos gastos que o governo teve nos últimos anos com a questão migratória. O que se tratou aquilo ali? Bom, foi um pedido que ainda no governo Sueli se fez ainda no governo Temer, né, sobre a crise migratória nossa. Naquela oportunidade, o Estado de Roraima solicitou ao governo federal a alocação de recursos para os gastos que estava tendo em relação à saúde, educação, segurança pública e demais áreas da política pública em relação à questão migratória. O governo federal não atendeu, o governo do Estado fez o quê? Entrou com uma ação no STF, no Superior Tribunal Federal, para que pudesse ter direito a esse ressarcimento com os gastos que nós estávamos tendo aqui com a situação da crise migratória. Houve uma sentença favorável ao Estado de Roraima e depois dessa sentença houve um acordo entre a União e o Estado de Roraima para chegar num valor de consenso para que a gente pudesse usar esse valor em relação à crise migratória, em vários tipos de política pública existente por causa da crise migratória. E foi isso que nós fomos fazer lá, né, com a presença e também a liderança do governador Edilson Damião. Nós estivemos num congresso essa semana, falamos com o ministro Fux e ele de imediato já chamou o assessor para que possa homologar esse recurso, que são 115 milhões, que ainda este ano deve cair na conta do Estado. Para quê? Para a gente usar em benefício da população. E eu vi que esse valor ele vem todo fatiado, né? Educação, segurança. Isso. Muito bem. Bom, gente, nós não trouxe aqui para falar sobre pautas políticas. Ele já deu ali o F5 Rapidola. Eu quero falar aqui com vocês sobre a pessoa dele. Né? Como ele falou aqui, é o nosso primeiro defensor, deputado federal, lá naquele parlamento. Então, nós temos curiosidades de saber sobre ele. Eu já conheço algumas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu pedi aqui da assessoria de comunicação do deputado algumas fotos que eu acho lindíssima a rede social dele, por conta das fotos que são postadas lá, dos cards que são feitos, da força que o senhor tem dentro das comunidades indígenas. Né? Tem um trabalho muito forte dentro das comunidades indígenas, da cultura, para quem não sabe, quadrilheiro ainda. Você ainda dança? Eu não danço. A última vez que eu dancei foi em 2008, mas eu sou diretor ativo. Eu sou diretor fundador da Ita Junino e diretor ativo da Ita Junino. Por que você não dança mais hoje?
Porque o tempo não dá, a gente tem que se dedicar. Hoje os grupos folclóricos virou quase profissional. O estado de Roraima é um estado que o Brasil todo conhece pelo seu potencial do movimento junino. Então nós temos hoje grandes nomes de quadrilhas juninas que vão nos representar em Roraima e fazem bonito em qualquer concurso nacional. Muito bem. A sua história com a quadrilha, que eu vou colocar umas fotos no ar agora, vou mostrar para o senhor aqui, mas a gente vai colocar em tela cheia. Fala pra gente dessa foto. A nossa história começou com 12 anos de idade no movimento junino. O meu tio Dorval, não sei se ele vai ouvir, mas se ele não for ouvir, depois eu vou mostrar para ele essa entrevista. Foi meu tio Dorval, irmão da minha mãe, que dançava na quadrilha Canecão, né, muito antiga aqui no estado de Roraima, e me convidou para mim brincar, dançar quadrilha. Eu tinha apenas 12 anos de idade. Apenas 12 anos de idade. Não recordo bem em qual é a série que eu estava, mas eu devia estar na 8ª série indo para o 1º ano, que eu terminei muito cedo, muito jovem. Naquele tempo, o 2º grau, hoje ensino médio. Então o tio Dorval me convidou para Canecão e aí nasceu dentro de mim o amor pelo movimento junino, pelas quadrilhas juninas. Depois da Canecão, eu fui dançar, porque a Canecão deixou de existir, né? Aí eu fui dançar na Chamei Caipira, que era bem aqui no São Francisco, do Mário, né, que é professor Mário. Estava com ele agora há pouco conversando lá na casa dele, no bairro Operário. Fiquei 8 anos na Chamego, até que a gente fundou a Ita Junino em 1998. Você dançava e o Sandro ia junto, porque o Sandro também gosta, O Sandro também já dançava. O Serginho, meu irmão, né, o Sérgio Baré, que é vereador de Manaus. Família toda Mas, dessa foto aqui, o senhor pode dizer quem são? Posso. Vixe, tem que pedir para olhar perto, deputado. Eu estou sem a lente. Meus pais, o Sandro e eu. Tem fotos dessa daqui, a gente bebê. Eu bebê de 1 aninho e meio de idade e o Sandro recém-nascido. Tem fotos dessa. Se for pedido da minha mãe tinha te dado as fotos. Poxa e vida. Eu bebê vestido de quadrilha. E o Sandro também bebê recém-nascido vestido de quadrilha. Meus pais se conheceram dançando quadrilha. Então tem Meus sangue pais se quadrilheiro. conheceram nos arraiais da cidade de Boa Vista. Se conheceram aqui. E aí veio esse amor, essa paixão pelo movimento junino. Poxa vida, eu não vou ter como colocar aqui os vídeos, mas em outras entrevistas que eu fiz com ele, a gente tive a oportunidade de roubar algumas coisinhas, roubar mesmo que eu não pedi dele. Fui pegando aí nas redes sociais, alguma coisa daquilo lá, e algumas fotos muito bonitas ainda daquela época, da Ita, que hoje é referência, né? Campeão. Nós somos a atual campeã brasileira da Confebrac, a atual campeã estadual e a atual campeã municipal. Nós ganhamos o que se chama a Tríplice Coroa, né? Nós somos a única quadrilha do Brasil por 2 vezes ganhar Tríplice Coroa, que é o concurso nacional, o concurso estadual e o concurso municipal. Muito bem. Bom, agora a gente vai mudar de assunto. O senhor deu uma olhadinha nessa foto, porque a gente vai fazer agora a transição da sua vida, da quadrilha para a política. Mas antes disso, teve a Defensoria Pública. Teve. Essa foto aqui, eu sei até onde ela é. É numa comunidade indígena chamada Monte Cristal. Monte Cristal é uma comunidade que fica no município de Pacaraima e fica localizada ali no Médio São Marcos. Dá de ir por 2 lugares. Dá de ir por aqui pela Balsa do Passarão, atravessando a Balsa. Logo em seguida, lá no Lago Grande, que ainda é município de Boa Vista, pega a vicinal e a vicinal vai dar aí no Monte Cristal, passando por Pato, Roça, Lagoa, até chegar no Monte Cristal. Antes da Monte Cristal, passa pela uma comunidade chamada Xiriri. E depois do Monte Cristal tem mais comunidades ainda. Tem Caranguejo, tem Perdiz, ou seja, são 10 comunidades ali no Médio São Marcos que fazem parte de comunidades que são de difícil acesso, principalmente no tempo do inverno. Fica perto da nossa capital, né? E de difícil acesso. Vai por onde também o outro local? Vai lá pelo Surumum. A gente indo para Pacaraima, vai ter lá no entroncamento uma comunidade chamada entroncamento que pega para a direita, que vai para o Surumum, vai para o Contão. E antes da ponte do Surumum, dobra à direita no vicinal. Inclusive, nós estamos fazendo 2 pontes lá agora, porque são 3 garapés que tem que passar. E detalhe, nunca tinha sido feito nenhuma ponte nesses 3 garapés. E nós estamos fazendo agora com o prefeito Valderi 2 pontes
para melhorar o acesso a essas comunidades do Médio São Marco. Então, vai por aqui pela Balsa e também vai lá pelo norte do estado, lá por Pacaraima. Defensor, esse amor pelas comunidades indígenas, porque o senhor é roraimense, né? Mas eu percebo, tipo, a Leni também, que é defensora, o Oleno também, que é defensor. Vocês têm um carinho muito grande quando se trata das comunidades indígenas, dos nossos povos originários aqui. E eu vejo que hoje a DPE, não sei se o senhor pode falar pela DPE, a DPE ela tem um trabalho muito marcante dentro das comunidades indígenas, levando essa dignidade, que é constituída também por lei, né, pela Constituição Federal. Agora mesmo, recentemente, eles estão, devido ao mês de abril, fazendo um mutirão, que terminou agora sexta-feira, o mutirão Existir, né, que é justamente com a emissão de documentação. E eu vi que tem histórias lindíssimas de pessoas ali de etnias que não tinham certidão de nascimento. Eu vi de um senhor que é Macuxi e que tirou agora a certidão de nascimento. Vejo a sua presença como deputado federal marcante dentro dessas comunidades indígenas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nós ainda estamos no mês de abril, sobre esse amor pelas nossas comunidades. Bom, por ser defensor público, a gente sempre esteve muito perto das comunidades indígenas e dos indígenas em relação à defesa dos seus direitos. Os povos originários, os indígenas, eles são considerados minorias. Né? São considerados pessoas vulneráveis. A dificuldade que eles têm, por exemplo, de políticas públicas nas comunidades. Embora tenha saúde, tenha educação, né, tenha segurança, mas de forma muito precária ainda. Então, é papel do defensor público assistir essas pessoas, as pessoas mais simples, as pessoas vulneráveis, a minoria, as pessoas que não têm condições, por exemplo, de ir sequer da sua comunidade para a sede ou então para a comarca. Veja só, por exemplo, o Iramutã, a comarca é Pacaraima. Como é que a gente pode aceitar que uma pessoa que mora no Iramutã, numa comunidade indígena, ainda tem que ir para Pacaraima, sede, para poder ter acesso à justiça? Daqui para cá, né? Para ter acesso à justiça. A mesma coisa começa com a Majari. A Majari também, a sede da comarca judiciária, é Pacaraima também. Então, como a gente pode aceitar? Por isso que a Defensoria Pública, desde 2003, está presente nas comunidades indígenas. Nós crescemos na Defensoria Pública e a instituição cresceu com uma identidade muito forte com as comunidades indígenas. Sim. Então, antes de ser deputado, eu já conheci de ter ido trabalhar como defensor público mais de 100 comunidades. Mais de 100 comunidades eu conhecia. Por isso nós tivemos uma porta aberta na eleição de 2022 como candidato a deputado federal. Nós fomos muito bem votados nas comunidades indígenas. Então, nada mais do que justo eu trabalhar por eles como deputado também e como defensor público que sou. Minha presença nas comunidades indígenas é constante, como é constante também na nossa capital. Muitos trabalhos que nós fizemos em Boa Vista, muitos. Investimentos nas comunidades indígenas. Passou de 40 milhões em 3 anos. Políticas públicas das mais variadas. Vou dar alguns exemplos para você, inclusive exemplos que é primeiro de Roraima e exemplos do Brasil. Por favor. Nós inauguramos agora no final do mês passado, final de março, a primeira biblioteca indígena de Roraima, a terceira do Brasil. A primeira de Roraima, a terceira do Brasil. Anote aí. A terceira do Brasil. Feita lá no Monte Muriá 1. Agora, o prefeito Benício, lá de Iramutã, vai fazer a primeira que eu digo super porque é a maior UBS indígena do Brasil, na Serra do Sol, na comunidade Serra do Sol. Com recurso seu. Com recursos nossos, que nós colocamos 2.200.000 reais para construir a maior UBS indígena dentro de uma comunidade indígena. Essa comunidade vai servir 16 comunidades em Garicós, lá no norte do estado. Então, são trabalhos assim que a gente realiza para poder as pessoas terem uma melhor política pública. Eu fui inaugurar uma outra UBS menorzinha também na região de Iramutã, numa comunidade chamada Tamanduá. Eles choravam de alegria pela UBS nova. Por quê? Porque o pouco da saúde que eles têm, que já é muito, ia melhorar com a presença física da UBS. Né, da UBS e também de profissionais que vão ter um espaço para atender. Na maioria das comunidades, quando o profissional vai, o odontólogo, um médico, o ginecologista, o enfermeiro, né, o técnico, eles atendem debaixo do barracão. Debaixo do barracão. Então, aí você imagina, o odontólogo a boca fica aberta ali no barracão, sujeito a cair
né? Fezes dos bichinhos, tudo. besouro, formiga. Então, preocupado tudo. com isso, a gente resolveu fazer grandes investimentos nas comunidades indígenas. No esporte, no lazer, na cultura, na saúde, na segurança pública, em todos. Nós vamos asfaltar agora, em Normandia, nós vamos ter o primeiro asfalto de comunidades indígenas, onde que as vicinais que não são asfaltadas não passam. Ou seja, vai ser BR, no caso, chão até a comunidade, e só a comunidade vai ser asfaltada. Entendi. Que é a comunidade Raposa e Napoleão, através de recursos nossos que nós colocamos também em Normandia, né? Campos de futebol sintético, estamos fazendo também lá na Raposa, campo de futebol sintético. Os Uai-Uai, lá Entre Rios, em Caroebe, né, as comunidades em Uai estão recebendo recursos nossos para compra de equipamentos, barco, motor e demais equipamentos para eles poderem trabalhar. Então, a gente fez um trabalho muito forte dentro das comunidades indígenas, em virtude de ser defensor, saber das suas necessidades de conhecimento. Eu falei ainda agora para você que eu conhecia mais de 100 comunidades indígenas antes de ser pré-candidato a deputado federal. Hoje eu conheço mais de 210. E o importante desse trabalho dentro das comunidades, defensor, é que não acaba obrigando ao êxodo, né? Porque muitos deles, a gente tem aqui na capital, alguns que não são, dizem, né, que não são brasileiros, são das comunidades indígenas venezuelanas, mas a gente vê que eles ficam aqui na cidade totalmente perdidos, fora da cultura. E quando você leva essa estrutura para dentro das comunidades, você ajuda a fazer com que eles permaneçam lá, né? Hoje nós temos educação, nós temos saúde, nós temos esporte, tudo acontecendo dentro das suas comunidades, né? E não permitindo com que eles venham para cá e sofrer uma série de coisas, entre elas o próprio preconceito por parte da comunidade que se diz, né, o povo branco, como eles falam. Isso. E o pouco para eles é muito. É muito, demais. E o pouco para eles é muito. Então, o pouco que eu pude ajudar nas comunidades indígenas, eu tenho certeza que foi de grande significado para eles. Sim, claro. Né? E vai ser para o estado de Roraima também, porque nós estamos dando exemplo de trabalho para as pessoas que precisam mais. Muitas pessoas me questionam, poxa, mas por que colocar tanto recurso nas comunidades indígenas, por que não coloca na capital? Porque a capital já tem tudo. O maior recurso sempre vem para a capital. Às vezes com dificuldade, é claro, mas tem. Lá nem tem. Né? Escolas, por exemplo, as escolas funcionam embaixo de mangueiras, de árvores. Muitas escolas. Então é papel nosso, do parlamentar, papel do Estado de Roraima, ajudar as comunidades indígenas para que melhore um pouco as vidas deles também. E sobre a capital, Boa Vista, vou dar um exemplo agora sobre a capital. Nós investimos aqui na capital mais de 70 milhões de reais em 3 anos. Para a saúde municipal, mais de 30 e poucos milhões. Então nós trabalhamos muito na capital também para ajudar um pouco o município de Boa Vista a melhorar a nossa cidade. Muito bem. Gente, eu estou atrás da foto para encerrar a entrevista aqui com ela, mas vai colocar aí tela cheia, diretor, para o pessoal de casa ver e encerrar. Nós estamos muito felizes por recebê-lo aqui. Convite aberto para que o senhor possa retornar antes de que encerre aí o período de divulgação das ações parlamentares de quem é pré-candidato, né? Obviamente que o senhor está aí no mandato, vem para a sua pré-candidatura como reeleição, né? Pré-candidato à reeleição. Mas eu quero encerrar com essa foto, porque hoje nós falamos muito dele como quadrilheiro. Essa aqui, ó. Tadã, achei. Mas eu conversei com o autor da emenda que trouxe para Roraima a primeira biblioteca indígena do estado e a 3ª unidade do Brasil. Conversamos com o autor da emenda que vai conceder para Roraima a primeira UBS, a maior UBS do Brasil, construída dentro de uma comunidade indígena. Senhoras e senhores, nossa entrevista de hoje foi com ele, deputado federal defensor Stélio Denner. Muito obrigada, viu? Obrigado a todos vocês da Rádio Roraima. A imprensa é muito importante para a gente levar um pouco do conhecimento público, né, das nossas ações, dos nossos trabalhos, e as pessoas poderem nos conhecer um pouco mais, conhecer aquele servidor público, porque o parlamentar, o político, ele nada mais é do que um servidor público. Ele existe para servir as pessoas, servir aquela população que ele representa e o estado que ele representa. E eu sou um servidor público. A minha essência é ser servidor público. Então, na política, eu estou me comportando como um verdadeiro servidor público, não parando de trabalhar,
todos os dias, sem feriado, sem domingo, sem segunda, às vezes prejudicando um pouco a saúde, a família que sente muito a nossa ausência, mas dando conta do recado. Porque é necessário a gente ter pessoas na política que realmente vistam a camisa e saiam para trabalhar ouvindo as pessoas. Para conhecer mais sobre ele, vai lá no Instagram, defensor_Estélio Denner. Gente, vou ficando por aqui. Quantas histórias bacanas na edição de hoje, hein? Obrigada pelo carinho de sua audiência. No próximo a gente volta com muito mais. Aguardem. Vou trazer para vocês o delegado da Polícia Federal, que é o Felca de Roraima. O delegado Bruno Gabriel será o nosso próximo entrevistado na semana que vem. Tchau, tchau.